Pessoal, nós vamos hoje falar de um assunto extremamente importante. Na verdade, nós vamos falar dos códigos secretos da prosperidade para a prosperidade familiar. Na verdade, o que nós mais percebemos é que a instituição família é a instituição que mais tem sido atacada, deturpada, tirada do seu centro de eixo, colocada sob colocada de modo descartável. Hoje mesmo eu falei com minha princesa, nós estávamos mentoreando um casal, acompanhando um casal, e é muito comum a seguinte frase: Ah, não estou feliz nesse casamento, eu vou terminar. Ah, eu não estou satisfeita, eu não estou satisfeito, eu vou acabar com esse casamento. Eu não estou feliz, eu vou acabar. E nós percebemos que o casamento, ele tem se tornado, a família, na verdade, tem se tornado descartável. A família tem se tornado um objeto de bel prazer. Se eu estou com prazer dentro da minha família, tudo bem. Caso eu não sinta prazer em tudo que está acontecendo, caso eu não esteja me sentindo feliz, eu simplesmente vou descartar. E a nossa sociedade tem feito isso muito bem. É por isso que nós nunca vivemos em uma sociedade tão torpe, nós nunca vivemos em uma sociedade tão triste, tão trágica, tão emburrecida como a nossa sociedade atual. Por quê? Porque nós estamos acabando com os códigos da prosperidade familiar. Nós estamos acabando, nós estamos colocando esses códigos em segundo plano e vivendo de acordo com uma cultura mundana que tem sido objeto de uma construção, de um construto social para falir você e a sua família. E hoje nós vamos falar, pega papel e caneta, anota que nós vamos falar de coisas extremamente importantes aqui. Não é princesa da minha vida? Sim. Achei que a Etienne tava esperando eu responder, velho. Juro pra você que ela ficou calada. Que princesa... Não é meu príncipe? Eu juro que eu pensei que ela tava esperando eu responder. Pessoal, Danilo, você começa? Eu começo? Pode começar, meus parceiros. Eu vou falar sobre os 3 P's. 3P? Os 3 P's da prosperidade familiar. Caraca, manda bala aí, deixa eu ver. Ó, só pra você saber, a gente vem pra live mais ou menos assim, a gente define o tema e aí cada um vai atrás de pensar, de pesquisar, de refletir. Acontecem situações durante a semana que a gente inclui aqui, às vezes um atendimento do Felipe Etienne, às vezes uma mentoria comigo, só que a gente não combina nada. E todas as vezes, até hoje, deu muito certo. Né? E vai continuar dando. É verdade. Porque... Não, e vai continuar dando. Na verdade, eu acabei de criar aqui. Não vai ser 3 P's, não. Vai ser o Serão quê? 4 P's. O cara aumentou um P na conversa. Mete um bronco, Felipe. Para a prosperidade familiar. E eu vou te dizer por que dá certo. Porque esse projeto aqui, ó, não é um projeto do Felipe, do Etienne, do Danilo. É um projeto de Deus na sua vida. É um projeto de Deus na sua vida. É Ele que quer que isso aconteça. E se Ele quer que isso aconteça, nós só somos instrumento para que a sua família prospere. Nós somos instrumento para que você tenha uma família inabalável. Existe um conceito em se ter uma família inabalável. Não foi a gente que inventou. E é importante que você viva isso. Essas lives que a gente faz vai fazer com que você prospere na sua vida pessoal, na sua vida familiar, e a sua família é seu primeiro ministério. Então escuta bem, anota e viva o que a gente vai falar hoje. Exatamente. Para você que está aqui conosco, pega esse aviãozinho que está aqui do lado, manda só para 2 pessoas. Do mesmo modo que você vai ser incrivelmente abençoado nessa live, do mesmo modo que você vai ser incrivelmente edificado nessa live, pega esse aviãozinho que está aqui embaixo aqui, ó, e manda para mais 2 pessoas somente, para que assim como você, elas entrem para essa live e talvez alguma coisa que nós falarmos aqui, 5 minutinhos, possa mudar uma chave na cabeça dela e ela ter uma família inabalável. E eu vou falar, sabe o que acontece? Nós estamos falando, queridos, daquilo que nós vivemos. Não existe nenhum tipo de dissociação cognitiva aqui. Aqui nós estamos falando daquilo que nós vivemos. Felipe, quer dizer que vocês não erram nunca? Lógico que não. Claro que nós erramos. Claro que nós erramos. É claro que nós somos seres humanos. Eu acho que essa vírgula do lógico que não dá uma diferença muito grande, Felipe.
Lógico que nós erramos, gente. Nós falhamos em muitas coisas. Nós não somos o suprassumo do universo. Eu vou falar para você. Desconfie de quem bafora a perfeição. Não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas que estão num processo de amadurecimento, de um crescimento emocional. Isso vale para você. Às vezes você está num processo de crescimento, num processo de desenvolvimento em alguma área da sua vida, você vai lá e tropeça. Aí quando você tropeça, você faz assim, ó. Eu não vou continuar esse processo porque eu não consigo. Deixa eu falar para você, filho. Todos nós caímos em algum momento da vida. Todos nós tropeçamos porque a vida é feita disso, erros e acertos. A vida é feita em errar o alvo e acertar o alvo. Errar o alvo e acertar o alvo. Sabe quando que você erra? Quando você não joga no alvo. Quando você nem tenta. Quando você nem age. É verdade. Aí você erra. É por isso que eu falo sempre. Danilo, minha princesa, eu respeito muito aquela pessoa que construiu $1 milhão. Que ganhou, que fez $1 milhão. E eu respeito muito aquela pessoa que deve $1 milhão. Eu respeito ambos. Sabe por quê? Porque eles fizeram. Obrigado pelo eles tentaram. seu respeito, viu, Felipe? Agora, qual dos dois lados? Qual dos dois lados? Não vou falar na live. Não vou falar na live. Mas sabe o cara que eu não respeito? É aquele que não fez nada. Não deve nada, não constrói nada, não faz nada. Esse cara vive na média. Ele vive a famosa vida de musgo. Vida de musgo é quando eu vivo pregar. Entendeu? Vida de musgo. O cara vive como musgo. Ele não faz nada, nem pro lado nem pro outro. Ele não acerta nem do lado nem no outro. Então eu tô falando aqui pra você que tá nessa live aqui, ó. Não se culpe quando você cair. Deixa eu te falar. Existe um cara que chamava Pedro. Na verdade, ele chamava Simão. E ele pegou e ele andou com Jesus 3 anos e meio. E teve uma hora que Jesus estava explicando para eles assim, ó. Galera, eu vou morrer. Eu vou morrer. E aguarda que eu vou morrer. Vai ter uma hora que vocês vão me ver pregado numa cruz. E aí Pedro falou assim, ó. Sabe aquela turma do larga disso? Rapaz, larga disso, rapaz. Não vai morrer, não. O cara tava andando com Jesus 3 anos e meio. Jesus virou para ele e falou assim, ó. Cala a boca, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Afasta daqui. Ou seja, se o cara que estava do lado de Jesus, esse cara caía, esse cara errava, na hora que foram prender Jesus, Pedro pegou e falou, ai Pedro, você não é crente? Ele falou, eu sou, mas meu facão não é não. Slap no ouvido do cara, arrancou. E assim, se você, o cara que estava do lado de Jesus erra, por que você se martiriza e se culpa tanto? Então o que nós vamos falar agora vai ser de 4 P's, para que você entenda que, embora nós estamos aqui vivendo esse processo, nós erramos, mas a diferença é, nós caímos, levantamos, sacudimos a poeira e caminhamos rumo ao alvo. Essa é a questão. Então você que está caído, meu convite para você é, se levanta hoje. Vem com a gente consegue te auxiliar. Se levanta hoje e vamos caminhar rumo à transformação, rumo ao alvo, rumo à prosperidade, rumo a crescimento. Porque na verdade a vida ela é só uma e nós precisamos levar ela muito a sério. Vamos iniciar. Códigos secretos para a prosperidade familiar. Se você não está com um caderno aí, pelo amor de Deus, pega um caderno. Anota o que nós vamos falar aqui. Coloque em prática o que nós vamos falar aqui, porque eu tenho certeza que assim como mudou a minha vida, a minha família, a vida do Danilo, a família dele, vai mudar a sua. No entanto, nada é fácil, mas as coisas são simples. Verdade. Primeiro P dos 4 P's. Para quem deseja prosperidade, para quem deseja propósito. Primeiro P é princípio. Anota aí. Primeiro P é princípio. Para quem deseja adquirir a prosperidade familiar, primeiro P, princípio. Como assim, Felipe? Nós temos que ser balizados por princípios. Os princípios são o que regem a sociedade, gente. E o que é princípio? Vocês têm que entender a diferença de princípio para valor, tá? Valores são coisas subjetivas e pessoais. Vou dar um exemplo para vocês. E que eu podem valorizo demais. ser mudadas. Podem ser mudados. Os valores podem ser mudados. Podem ser reajustados, tá? Por exemplo, é um valor para mim um tempo de qualidade com minha princesa num sofazinho depois de um dia estafante de trabalho. É um valor meu, eu gosto. Eu valorizo isso. Valores é aquilo que você valoriza.
Tá? Então, eu valorizo muito um tempinho de sentar com minha princesa, a gente coloca uma música agradável, troca uma ideiazinha, dá uns beijos na boca, se vacilar eu ainda encarco nela, eu arranco a coruja, eu machuco ela, eu arranco o sangue dela. Se vacilar, tem isso. Então, assim, eu valorizo. É um momento que eu valorizo. Isso é porque é sua princesa, né? Imagina se o Felipe tratasse ela de outra maneira. De vez em quando eu olho pra ela e falo assim, ê, minha linda, se eu te pegar, eu vou te entortar igual um berimbau, arranca o sangue de você. Ela fala assim, para. Quieta. Então, valores é diferente de princípios. Valores é aquilo que eu valorizo. Princípios, não. Princípios, eles são inegociáveis. Quer um exemplo? Respeito dentro de casa. Isso é um princípio. Isso não é um valor. Isso é algo que não pode ser tirado. Porque quando você tira, você quebra a família. Respeito aos meus filhos. Respeito aos sentimentos dos meus filhos. Quando você tira o respeito, acaba com a família. Princípio de fidelidade. Eu escolho ser fiel à minha esposa, ela escolhe ser fiel a mim. Eu escolho ser um homem somente para ela e ela escolhe ser uma mulher somente para mim. Eu escolho ter o meu desejo direcionado somente a ela escolhe ter o desejo dela direcionado a mim. Isso é fidelidade. Fidelidade é princípio. Princípio não pode ser quebrado. Anota isso. Princípio não pode ser quebrado. Quando eu tenho um princípio dentro da minha casa, eu começo a balizar pelo certo. Eu pego a minha casa e eu direciono ela no caminho correto, através de princípios. Tá claro para vocês? Se tá claro, coloca aqui para mim. Tá claro. Tô entendendo, tá? Valores eu mudo. Valores, eles são ajustáveis. Tá? Cada casal ajusta o seu valor. Tem casal que valoriza um piquenique ali no meio do parque. Tem casal que valoriza uma visitinha na casa dos pais no fim de semana. Tem casal que valoriza aquele churrasquinho para fazer um fígado ali, uma língua assada ali. Beleza. Tem casal que valoriza isso. Agora, princípio, ele não é relacionado ao casal. Ele é relacionado ao relacionamento como um todo. É universal. Princípio é universal. Se eu quebro o princípio, eu quebro a família. Beleza? Esse é o primeiro P. Sim, antes de você passar para o próximo P, deixa eu falar um negócio para vocês, gente. Vocês perceberam que os princípios que ele trouxe, todos estão balizados no manual, Bíblia? O problema é que a sociedade hoje ela não se baseia mais em princípio, ela se baseia em ideologia. E ideologia é uma construção que não tem princípio. Ideologia te leva te desfigura. E o princípio ele te transfigura. Ele te molda à imagem e semelhança do próprio Criador. É o princípio que te faz ser próspero. A ideologia te faz ser burro. Te faz não. A ideologia ela é cheia de narrativas, né? A ideologia é construída com base naquilo que alguém no mundo pensou que deveria ser, mas não é balizada na palavra do próprio Deus. Então, não serve. Só faz as pessoas sofrerem. Exatamente. Ou se fazerem de vítima. Exatamente. Primeiro passo, princípio. Segundo P, processo. Esse processo é... E isso é tão importante, esse princípio, porque o que acontece? A pessoa, ela começa o processo, só que no meio do caminho, ou então quase terminando o processo, ela retrocede, ou ela para. E aí o que acontece? A pessoa vira e fala assim, mas a minha vida tá do mesmo jeito. E começa a culpar todo mundo. Culpa marido, culpa filho, culpa amigo, culpa o vizinho, e culpa principalmente a Deus. Ou seja, aqui é o processo. A pessoa chega aqui, gente, falta tão pouco. Só que a pessoa para aqui no meio, ou então ela volta novamente. Eu atendi uma paciente e ela se casou e ela tinha um relacionamento abusivo. Conseguimos tirar ela desse relacionamento. Ela ficou 2 anos separada e ela voltou novamente, gente, para o mesmo homem. Ele não tinha mudado. E aí, quando ela voltou, o que acontece? O processo dela já estava chegando ao fim. E aí, quando ela voltou para ele novamente, gente, começou tudo de novo, só que muito pior. Muito pior. E aí, ela chegou até mim e falou, eu não entendo. Eu nasci para sofrer, eu nasci para ser infeliz.
E eu simplesmente falei para ela, não, é porque você não completou o processo todo. Ou seja, eu vou falar de mim, né? Na minha caminhada, eu completei todo o meu processo para mim ter um relacionamento saudável. Se eu tivesse retrocedido, se eu tivesse desistido, se eu tivesse faltado esperança ou fé, eu não tinha conhecido aquilo que o Senhor preparou para mim. Então, o processo, ele é extremamente importante para você ter o código secreto da prosperidade familiar. Então, primeiro, se você não tem princípio, olha o tanto que é uma sequência. Se você não tem princípios bíblicos, você não vai acreditar no seu processo. Se você não tem princípios leais, fidedignos, você não vai acreditar no seu processo. Então, o processo, ele não é algo fácil. Por quê? Porque ele vai matar o seu ego, ele vai matar a sua carne, ele vai matar suas vontades. E muitas vezes ele pode matar um sonho que não era seu e não era bom para você. E ele tem coisas muito maiores para te entregar. Não é somente aquilo que você deseja. Então, quando você chega no processo, às vezes você não acredita naquilo. Por quê? Porque os seus princípios estão deturpados. É igual o Danilo falou, tá na ideologia do mundo. Então, se você quer ser como o mundo, não vai ser como o Senhor preparou para você. Então, o processo é um dos princípios eu nem sei se existe essa palavra, esse existe, para prosperar na sua família. Eu creio que ele é um dos mais importantes. Vai lá, Felipe, terceiro. Eu vou falar para vocês um negócio. Para quem passou pelo treinamento Famílias Inabaláveis, no domingo, nós fazemos uma ferramenta onde as pessoas elas são submetidas a pisar em caminhos que são dolorosos para elas. Elas são submetidas a passar por desafios que na hora que elas olham, elas falam assim, que eu não vou andar nisso não. Eu não vou andar nisso não. E na verdade, uma coisa que quando eu pego na mão do casal e eu falo assim, ó, não precisa correr, é só não parar. Eu tinha dúvida do que você falava. A gente fala muita coisa, depende dos casais. Entendi. Depende da coragem, depende da cara do homem, da coragem do homem. Depende da cara do caboclo, o preço é de acordo com o sujeito. Entendeu? Então, assim, a gente fala o seguinte, não precisa correr, é só não parar. O problema de vocês é que vocês têm um merecimento numa cachorra. O que acontece? Vocês começam a andar e aí no meio da situação, no meio do processo, na primeira dificuldade não vai dar. O merecimento já está tão deturpado que você acredita de fato e de verdade que você não vai conseguir. Você não merece a recompensa do processo. Isso faz com que você não consiga descobrir o próximo P, que é propósito. Primeiro P, processo. Primeiro P, princípio. Segundo P, processo. Terceiro P, propósito. Deixa eu falar uma coisa rapidinho sobre o processo. Você que está me assistindo aqui, eu não sei como é que você está vivendo sua vida, mas eu posso te dizer uma coisa com toda certeza. O processo é mais importante do que o resultado. Deixa eu te falar uma coisa. Na sua vida, a sua caminhada, ela tem que ser gostosa. O caminho tem que ser gostoso, não é só a chegada. Se você viver a vida esperando que a chegada vai ser bom e o caminho vai ser ruim, deixa eu te contar um segredo. Você vai passar a maior parte da sua vida no caminho, não é na chegada. Então, o processo tem que ser bom, tem que ser gostoso todos os dias. Nós já fizemos uma live dessa aqui, gente. Tem tudo a ver, as coisas vão encaixando. Se você assiste as nossas lives há algum tempo, você vai ver que a gente fez uma live lá atrás chamada assim, ó, minha família tem que ser uma cruz, meus filhos tem que ser uma cruz, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Para você amar o processo. Pode falar. E as pessoas falam assim, ó, não, mas é porque você não conhece o meu processo. Meu processo ele é de dor. Meu processo ele é de angústia, meu processo é de sofrimento. É porque você não conhece essa mulher que eu tenho aqui do lado, é porque você não conhece meu marido. Meu marido, tô orando todo dia para Deus matar ele. Então, assim, as pessoas elas pegam e não entendem que a dificuldade, os problemas dentro do processo é a parte mais preciosa do processo. Vou te falar, se o seu processo
processo não tem dificuldade, você está no processo errado. Tá no Se o seu processo processo errado. não tem dificuldade, se o seu sonho, se o seu objetivo de vida, se a sua meta, ela não te faz chorar, ela não te faz sofrer, ela não te faz suar, ela não te faz derramar angústia sobre aquilo, seu objetivo de vida é pequeno demais. É o que o Winston Churchill falava, que era o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele falava assim, ó, a sua prosperidade, ele não falou prosperidade, mas eu vou usar prosperidade aqui, ó, é alcançada com sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas. Exatamente. O processo é onde nós somos moldados e forjados. Para o Então, né, propósito. nesse período onde a gente tem que ser moldado e forjado, quem diz que a gente quer? Eu não quero. Então, nós não queremos ser moldados e forjados e muitas vezes somos exortados. E muitas vezes. Então, ninguém quer ter esse processo de dor. Né? Verdade. Então, mas a Tiene tá falando um negócio tão certo, tão sério, que as pessoas olham para os outros e querem ter o que eles têm sem passar pelo caminho que eles passaram. Não é isso? Às vezes você não se enxerga assim, você olha uma pessoa, na internet mesmo, né? As pessoas, aí você fala, nossa, eu tanto queria ter tanto aquilo que o fulano tem, mas quando você vê o preço que ele pagou, você pula fora rapidinho, porque você não ama o processo. E a gente está falando para vocês que a sua prosperidade está escondida no seu processo. A grama do vinho só é mais verde porque você deixou de regar a sua. Entendeu? Não adianta na você olhar pro verdade, vizinho. na verdade, o Dani falou uma coisa, né? Amar o processo. Eu nem digo amar. Eu nunca amei meu processo. Eu digo, eu aceitei, sabe? Eu aceitei o processo. Eu aceitei que em cada processo que eu passo, gente, entenda. Sempre vai ter processo. Você passa por um momento, depois você passa por outro, depois, e são diferentes. Então, assim, a gente tem que aceitar ser forjado e ter essa aceitação que é a dificuldade para todos nós, que a gente não quer aceitar sair do que é cômodo, do que é fácil, do que não gasta energia. Então, aí a gente pega e para no processo, a gente... É igual no caso de casamento, né? Quando, infelizmente, é abusivo e tem a separação e a pessoa retoma para o mesmo cônjuge. Por quê? Porque ela não suporta aquele tempo que ela pode passar dificuldade financeira, aquele tempo onde o filho vai chamar pelo pai ou pela mãe, aquele tempo que ela vai ter que procurar um emprego, agora ela vai ter que trabalhar. Então, tem todo esse esquema que a gente não quer passar. Então, a gente volta novamente para aquilo que é cômodo, para aquilo que não precisa gastar energia, para aquilo que não precisa ser mudado. Ou porque se apaixona pelo seu algoz, né? Ou Estocolmo. Exatamente. Pessoal, se tá claro, comenta aqui, fala tá claro, ajuda a divulgar essa live para outras pessoas. Vamos bater a meta de 10 mil pessoas aí. Exato, tá? 3 mil, essa live, eu tenho muito a agradecer a Deus, 3 mil pessoas numa live, na quinta-feira, assim. Vamos bater 10, vamos bater 20, deixa eu falar, vocês que estão aqui, você que tá aqui, parabéns, cara, parabéns, porque a gente tá aqui para transbordar na sua vida mesmo, tá? Felipe, propósito, Felipe. Propósito. Do processo tá claro, tá, gente? É só não parar. Não pare, não desista. Processo só acaba. Você só falha, não é quando você erra. Você só falha no processo quando você deixa de fazer. Quando você desiste. Princípio, primeiro P. Segundo P, processo. Terceiro P, propósito. O propósito, ele é aquilo que faz com que a tua vida tenha rumo, tenha direção, tenha foco. Muitos de vocês não sabem para que você está nessa terra. Muitos de vocês estão aqui nessa terra só vivendo a segunda igual a terça igual a quarta igual a quinta igual a sexta. Quando chega sexta-feira, lá para as 18 horas, dá um surto de alegria repentina, sextou, passa o sábado no móio, domingo no móio, o dia inteirinho, 18h30 do domingo, na hora que começa a música do Fantástico, baixa uma depressão, uma bad, a melancolia entra no seu coração, o capeta toma de conta, na hora que você vai dormir, segunda-feira cedo, o celular desperta, na hora que ele desperta, você levanta com um sentimento que deveria ter morrido de madrugada. Então, assim, a grande questão de vocês é que vocês fazem essa semana ficar, todas as semanas, ficar normal, esse ciclo de repetições e repetições e repetições. Quando você olha, tem 10 anos que você está vivendo o mesmo ano.
Vocês nunca, você nunca se indignou com isso, cara? Tem 10 anos que eu tô vivendo o mesmo ano. Tem 5 anos que eu tô vivendo a mesma coisa. Tem 5 anos que eu tô vivendo de desejar fazer coisas e não cumprir. Putz, E essa é não foda. conseguir fazer. Essa é Tem doída, 5 essa anos que eu é tô doída. querendo dar uma condição melhor para minha família e não consigo. E não tô fazendo. Tem 5 anos que eu quero trocar de carro e não tô conseguindo. Cara, será que isso não te indigna? Porque você está fora do propósito, amigo. Você está fora do cumprimento do propósito. E quando que eu sei que eu estou no propósito? Quando eu estou alinhado com as vontades do coração do Pai ardentes através dos meus atos. Quando Que eu é estou isso? fazendo aquilo que faz com que os sonhos do coração do Pai, do coração de Deus, sejam cumpridos, eu estou andando de acordo com o meu propósito. E eu vou falar, propósito de pregar o evangelho, de fazer com que as pessoas elas sejam transformadas, isso todos nós temos. Mas existe propósito universal, que é um propósito inerente a todos nós, e existe um propósito individual, subjetivo, que é seu. Um propósito na qual Deus colocou em você para que essa missão, esse propósito, ele tenha cumprimento através da sua vida. E quando você se nega a ir para o arado, a derramar sangue, suor e lágrimas, você está fora desse propósito. Na verdade, o teu propósito ele tem íntima relação com as suas dores. O teu propósito tem íntima relação com os seus bloqueios. O teu propósito tem íntima relação com os traumas que você viveu. Na verdade, você só viveu os seus traumas para te capacitar através desse processo para o cumprimento do propósito. Não sei se está claro. Você tem uma missão. Você tem um propósito, amigo. Você tem um propósito, meu amigo. Você tem um propósito. E eu vou te falar, ele não é, ele está envolvido com pessoas, mas não é só isso. Porque eu estava atendendo uma paciente agora e eu falei, para que você serve? Qual que é o seu objetivo de Você falou isso pra ela? Pra Desse que você jeito, serve? desse jeito. Ah, gostei. Para que você serve? Aí ela, como assim? Eu falei, para que serve sua vida? Para que você veio? Para que você está na Terra? Aí ela falou assim, para transformar pessoas. Eu falei, nossa, que lindo. Uhum. Como? Aí o como ficou assim, né? Ah, não sei. Deixa eu te falar, se você sabe, seu propósito tem a ver com transformação de pessoas, mas eu quero saber como você vai transformar. O que que existe dentro de você que te faz diferente das outras pessoas? O que que existe dentro de você que faz com que você seja capaz de transformar as pessoas através de alguma habilidade, algum talento, alguma ressignificação que existe em você? O que que tem em você? A minha dor, por exemplo, eu, Felipe, eu era um filhinho de mamãe, eu era um moleque, eu era um menino, eu era um mimado, eu era uma pessoa sem resultado, uma pessoa superficial. E eu entendi que o meu propósito é um dos propósitos onde mais o capeta tem atacado, que é a figura de homens na sociedade. Cara, você já viu que homem é um bicho difícil pra caramba, bicho? Eu vejo mulheres dentro das igrejas fazendo eventos de mulheres, os eventos lotam. Mulheres fazem treinamentos para as mulheres, os treinamentos lotam. Mulher junta um monte de mulher para poder fazer uma mesa de network, lota. Aí você fala para os caras, vamos fazer um evento só para homens, vai só os gatinhos pingar porque a esposa mandou. Por quê? Porque os caras, eles são orgulhosos. Por quê? Porque o orgulho foi o primeiro pecado que nasceu no coração de Satanás. E Satanás tem deturpado a imagem dos homens dessa terra, fazendo com que o orgulho entre no coração deles, fazendo deles péssimos maridos e, consequentemente, péssimos pais. E esses caras, por serem péssimos maridos e péssimos pais, eles não são homens na sociedade. Por isso que a sociedade está da forma que está, porque nós, homens, saímos da nossa posição. E aí, o que acontece? Tudo vira uma bagunça. Porque quando o homem sai da posição dele, os idosos são agredidos, as crianças estão desprotegidas, as mulheres elas são roubadas e a sociedade fica calada. Porque quem tem que ter a voz de governo sobre a sociedade são os homens. Quem tem que ter a voz de domínio sobre a sociedade são os homens. E aí a grande questão é, os homens não abrem a boca e repetem o mesmo erro que Adão cometeu lá com Eva. Por não abrir a boca, Eva comeu do fruto. E aí os homens entram nesse silêncio absurdo e absoluto, fazendo com que aquilo que eu tenho para falar não é dito. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem uma verdade a ser dita, o silêncio é uma mentira. Se eu tenho algo a dizer, o teu silêncio, ele não pode existir.
E a grande questão é isso, esse é o propósito do Felipe. Então o meu propósito é, assim como eu venci o estágio de meninice, de filhinho de mamãe, de moleque, de uma pessoa sem resultado, eu instruo outros homens a fazer isso. Mas esse é o meu propósito, eu te pergunto, qual que é o seu? Qual que é o seu? Se você não tem um propósito claro e definido, meu amigo, sua vida não vai andar, a prosperidade não acontece. Porque o propósito é o que te capacita para o próximo P, que é o quarto e último P, que é justamente prosperidade. Felipe, o que tem a ver? Amigo, faz a conta. Princípio mais processo mais propósito é igual a prosperidade. Bicho, anota isso, cara. Anota isso. Princípio mais processo mais propósito é igual a prosperidade. Se você une princípio, processo e propósito, não tem como você não prosperar. Não tem como a tua família não prosperar. E a prosperidade não é ligada só ao financeiro. Exatamente. Exatamente. A prosperidade é crescimento. Digita isso aqui se você está aqui, ó. Digita prosperidade é crescimento. Crescimento em qualquer área da sua vida. A mulher pegou, embuchou, teve um filho. Crescimento. Prosperidade familiar. A pessoa estudou e ela conseguiu ler mais um livro. Ela expandiu a mente dela, teve um awareness, ela teve uma ampliação de consciência. Crescimento. Ela está crescendo no emocional. A pessoa, ela tá lá, ela ora a Deus, ela busca a Deus, ela busca aprimorar essa conexão do espiritual com o transcendente, ela tá ali no momento de culto, ela tá indo frequentando uma comunidade de fé, uma igreja, enfim, ela tá prosperando espiritualmente. Pessoa que tá lá ralando o corpo ali na academia, fazendo exercícios físicos, fazendo arte marcial, tá prosperando no físico. A prosperidade, ela é crescimento. Muitos de vocês confundem prosperidade com riqueza. Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra totalmente diferente. Riqueza, sim, é voltada a financeiro. Prosperidade, não. A prosperidade, ela é em todas as áreas. Em todas as áreas. Tá claro para vocês, queridos? Respondam para mim digitando, que eu não consigo ouvir vocês da casa de vocês. É porque tem gente que dá boa noite pro William Bonner, sabia? Não. O William Bonner fala boa noite, aí a pessoa fala boa noite. Tem gente que dá boa noite pro William Bonner. Então, assim, como eu não tô conseguindo estar na sua casa pra ouvir, se eu tô entendendo, coloca aqui pra mim. Se você tá no YouTube, você tá no YouTube, comenta. Se você tá no YouTube, comenta. Não fala boa noite pro Felipe, não fala boa noite pro Felipe, não vai resolver, que no YouTube é até gravado, que aqui tá online, ao vivo, no Instagram. Tá? Se você tá no YouTube, essa live acontece terça e quinta-feira, às 19h59, tá? No Instagram, gente, @famílias inabaláveis. Famílias Inabaláveis. Eu vou tentar colocar alguma coisa. Vocês falaram muita coisa que eu ia falar sobre prosperidade. Por isso que às vezes a gente tinha que sentar e falar, vamos separar? Não fala aquilo não, que eu vou falar. Pessoal, todas essas lives aqui, é sério, a gente nunca combinou. Nunca. A gente nunca sentou pra combinar um tema. Não. A gente, o tema é esse, o que você vai falar? Nunca teve isso. O tema é esse, tá? Da próxima live. A gente chega aqui e é muito engraçado, porque na hora que nós chegamos aqui, o que nós falamos faz assim, ó. Vamos ver se vai acontecer dessa vez. Eu vou começar com Deuteronômio 28, 2-6, tá? E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Benditos serão sua cidade, seu campo, seu fruto e etc. O código, hoje eu vou soltar alguns códigos da prosperidade aqui, porque o Felipe e Etienne passaram para você o processo da prosperidade. Eu vou passar para você o que está por trás, para você conseguir enxergar essa prosperidade. Presta atenção aqui. E não foi combinado, hein, Felipe? Que loucura. A regra não, né? O código escondido em Deuteronômio é quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O Felipe Etienne já matou a pau. Prosperidade é crescimento. Prosperidade é crescimento. Toda vez que você vê uma pessoa próspera, é uma pessoa que está buscando o tempo inteiro crescer. Buscar o tempo inteiro crescer vai totalmente ao encontro
do processo. Porque o crescimento vem no processo, não é no resultado. É no processo. É por isso que eu disse para vocês que o processo é mais importante. Agora faz uma pergunta para mim assim, ó. Danilo, quando você sabe que você está adquirindo a prosperidade, que você está crescendo? Danilo, como que eu vou acessar a prosperidade na minha vida? Tem uma palavra que eu sou fascinado. Se chama governo. Quando você começar a governar na sua vida, na sua família, nos seus negócios, quando você... Sabe o que é governo? É quando você pega a mão, imagina, sei lá, um carro de mão, que tem uma roda só. Se você colocar ele no ar e soltar, ele vai cair, não vai? Governo é a capacidade que você tem de segurar aquilo que te deu, segurar a sua missão, aquilo que lhe foi confiado, perdão, e andar com ele sobre uma tábua e fazer com que não caia. Imagina você com um carrinho de mão atravessando uma obra para outra em cima de uma tábua. Governo é isso, você segurar o carrinho de mão e falar assim, aqui eu estou seguro. Agora, como que eu consigo chegar nesse processo de governar na minha vida, na minha família, que é o seu primeiro ministério? Você tem que ter duas coisas, o Felipe Etienne falar sobre elas aqui. Eu tenho certeza. Você tem que ter, primeiro, capacidade e, segundo, coragem. Capacidade de quê, Danilo? Capacidade de percepção. Se você se você não desenvolver a sua percepção sobre o que acontece na sua casa, no seu treinamento com seus filhos, o que acontece na sua vida profissional, você é incapaz de mudar qualquer coisa. Você é incapaz de prosperar, porque essa capacidade de percepção é o primeiro passo para que você enxergue as coisas como elas realmente são. A sua capacidade de percepção, ela foi mutilada, porque você parou de ouvir a voz de Deus. A sua capacidade de percepção, você, na verdade, tem um filósofo, eu esqueci o nome dele, que fala que a sociedade está adormecida. Quando você está adormecido, sabe quando você está adormecido? Significa que a sua mente consciente está desligada. Olha, eu estou arrepiando. A sua capacidade de percepção é a capacidade de você ligar a sua mente consciente, acima até da sua mente subconsciente. E isso vai fazer com que você prospere, eu te garanto, eu tenho certeza disso, porque o seu governo precisa de duas coisas. A primeira é a capacidade de percepção e a segunda é a coragem de mudar. Você tem que ter coragem para que você mude. Sem ter a capacidade de percepção, você não vai ter a coragem de mudar, porque você não sabe nem o que tem que ser mudado. Deixa eu falar um negócio. Esse negócio de coragem para mudar, é isso que separa o jogo dos pequenos dos grandes. Sério mesmo, gente. Sério mesmo. Coragem é isso que vai fazer com que sua vida transforme. É a tal da coragem. A tal da coragem. É a coragem. A gente é um povo amedrontado. Você que está me assistindo, você tem medo. E esse medo impede você de prosperar, porque o que vai fazer você prosperar, o que o Felipe Etienne falou, é o processo. Você tem medo do processo. Manda, Etienne. Não tá saindo som, não tá saindo som. Não tá dando pra ouvir, não tá dando pra ouvir, não. Agora deu. Isso que o Danilo falou é tão sério. Eu tava conversando com uma conhecida minha, e ela já tá assim, ela já deve ter mais de 50 anos. Só que ela é bem desenvolvida, ela é uma mulher muito bonita, ela é inteligente, ela é culta. E aí ela falou pra mim, eu estou triste, frustrada e sem nenhuma esperança. Aí eu virei pra ela e falei assim, por quê? Aí ela, porque tudo que eu fiz na minha vida, todos os estudos que eu tive, não deu e não levou a nada. Aí eu falei pra ela, tá, e até quanto tempo você vai gostar de ser sombra de alguém? Ou seja, ela sempre trabalha para os outros, ela faz só para os outros. E na hora que é pra fazer pra ela não tem coragem. Aí ela trava, o medo dela trava. Porque, sabe por quê, gente? Às vezes tem pessoas aí que estudam em excesso. Por que a gente estuda em excesso?
Porque a gente fica com desculpas. Eu estou estudando, então depois que eu terminar isso, eu faço aquilo. Por causa que a incapacidade que nós temos dentro de nós nos trava. Então eu vou estudar isso aqui, depois que eu estudar isso aqui, eu faço aquilo. Não, aí termina. Não, eu vou fazer mais. Aí vai pós, mestrado, doutorado, raio que o parta, e não faz nada. E aí você para aqui no telhado, e aí quando você chega numa certa idade, realmente você se frustra. Porque independente que a juventude está aqui na mente, a sociedade, ela prega o quê? Que você chega em um determinado idade e aí você morreu, você está vegetando. E aí nós acreditamos nessa, é igual o Dani falou, nessa tal de ideologia. Então aí nós travamos no medo e na falta de coragem para alcançar a prosperidade. Isso é muito sério. É aquela muito bacana. questão, gente. Se você esperar, eu vejo pessoas que falaram a vida inteira, contaram uma mentira pra eles a vida inteira, e talvez você que tá me ouvindo, você contou essa mentira pra você muitas vezes. Qual que é o nome da a mentira? É essa frase aqui, ó. Quando eu estiver pronto, eu começo. Não existe momento tá pronto. O momento tá pronto é o agora. Ah, mas não tem condição de começar como eu quero, então começa do jeito que dá. A grande questão é que vocês ficam dando desculpas para vocês mesmos. Você fica dando desculpa para você mesmo, falando assim, ó, ah não, eu tenho que estar construindo isso, eu tenho que ter um doutorado para isso, ah não, eu tenho que fazer isso para construir, eu tenho que alugar um tal lugar. Não, filho, entenda. Isso é desculpa que você está dando para você. Começa com as ferramentas que tem, do jeito que tem, para fazer do jeito que dá. É aquela questão, eu acredito que até o Mário Sérgio Cortella que fala isso, que ele fala assim, eu vou fazer o meu melhor das condições que eu tenho, para quando eu tiver condições melhores, eu poder fazer melhor ainda. Então, eu vou fazer com as condições que eu tenho, melhor com as condições que eu tenho. E quando eu melhorar as minhas condições, eu faço de outro jeito. O problema é que vocês não são corajosos. Vocês têm medo de arriscar. E por ter medo de arriscar, vocês vão viver uma vida medíocre. Nossa, tem que deixar o Dani falar. Outra história, eu gosto muito de contar essas histórias quando eu estou em treinamento de mulher. Eu atendi uma senhora, na época quando eu atendi ela tinha 82 anos. Ela chegou com ansiedade generalizada, ela chegou com síndrome do pânico e ela chegou com aquela doença ali que dá nos ossos. Fibromialgia. Isso. Osteoporose. É isso aí, ó. Fibromialgia, esse negócio aí. Aí o que acontece? Durante a análise, né, a gente descobriu que ela estava obesa de conhecimento. Ou seja, ela estava doente porque ela tinha tanto para entregar e ela já tinha desistido, porque colocaram na cabeça dela que ela não conseguia mais fazer. Aí durante a terapia, ela começou a escrever um livro. Gente, hoje ela deve estar com 83 anos. E quando eu conversei com ela a última vez, ela já ia para o segundo livro que ela ia escrever. Gente, e ela ficou curada. Ou seja, infelizmente, a sociedade nos prega e nos coloca palavras e a gente emerge aquilo para dentro e começa a agir daquela forma. A gente acredita tanto no que o povo fala e esquece no que a palavra de Deus fala. Então, se a palavra de Deus fala que você consegue, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você pode. Bota então, Jesus essa senhora na frente e bota na banguela e deixa descer, amigo. Então, 80 anos, gente. 80 anos, ela já ia pro segundo livro. E você aí, jovem demais, cheio da flor da idade, vitimizando, morrendo na cama, depressiva. Presta atenção o que você ouve, o que você vê, presta atenção o que você come. Isso é muito importante, presta atenção. Pode ir, Danilo. Começa não. Eu vou só sintetizar a lógica por trás do sucesso da coragem, tá bom? Vocês falando aí me lembrou uma citação que eu vi de um cara que eu admiro muito. As pessoas que não têm sucesso, e talvez você, fazem assim, ó. É preparar, apontar e fogo. Só que quando você vai soltar o fogo, você já perdeu, porque o bonde já passou. E cavalo arriado passa uma vez só. A lógica de quem tem sucesso na vida, isso em qualquer área. Danilo, qualquer área. É preparar fogo, aí depois você aponta. Aponta, exatamente. É o que a gente
tem feito. Prepara fogo e depois aponta. Vê que lado que o mercado vai, sente. E aí depois você corrige. Porque você vai ter que corrigir. Mesmo se você achar que você vai começar perfeito, você vai ter que corrigir. Porque o que é perfeito para você, às vezes pro outro, é uma porcaria. Deixa eu dar um código para Aquela vocês aqui. questão, né, Danilo? Vida de quem quer prosperar, fi, é trocar o pneu do carro enquanto ele tá andando. É simples Exatamente. assim. Eu tava vendo um vídeo hoje da Fórmula 1, dos pit stop, tá? E aí a comparação dos pit stop, meu filho ganhou um carrinho de Fórmula 1 de mim. E aí ele, papai, deixa eu ver o pit stop. O pit stop, que sempre foi muito rápido, na década de 90 era 8 segundos. Ah, é louco. Em 2000, caiu Meu para... mecânico arruma um carro mais rápido que... Na época de 2000 caiu para 6 ponto alguma coisa, que eram os mais rápidos que tinha. Em 2010 caiu para 4 ponto alguma coisa. Em 2020, cara, eu tô falando de 30 anos. Em 2020, o pit stop mais rápido foi 1,84 segundos. Em 2023, mano, em 2023 teve um pit stop de 1,78 segundos. Não tem condição. Gente, o que é pit stop? Quando o carro da Fórmula 1 para trocar os pneus E abastecer. e abastecer. Então, 1,7 segundos, ou seja, 1,78. Acabou, troca o carro. O pit stop é mais rápido do que eu falar pra vocês que o pit stop demorou 1,78 segundos e o carro já foi embora. Exatamente. A live de hoje é assim, ó. O segredo, os códigos secretos da prosperidade, não é? Se você tá aí comigo, repete isso comigo, por favor. Se você quer isso na sua vida. O segredo da prosperidade na sua vida, que você está me ouvindo, é ter o coração diretamente conectado com o trono e uma mente expansiva, capaz de governar tudo aquilo que toca. Ter um coração conectado com o trono da graça e a sua mente expansiva é uma ordem de atuação. Uma mente que se expande e um coração que é guardado no coração de Deus. Vocês querem que eu prove isso para vocês na Bíblia? Primeiro eu vou citar Provérbios, que é o segundo homem mais sábio que já existiu. Sabe quem foi o primeiro, Felipe? Jesus. Ah, você sabe. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso que eu acabei de falar não prova a primeira parte da minha afirmação, que o segredo da prosperidade é um coração diretamente conectado com o trono. Então agora eu vou te dar a prova do outro. Romanos, escrito pelo apóstolo mais casca grossa de todos, o cara mais violento. Romanos, para você que não sabe, foi escrito por Paulo. Paulo era o único apóstolo que não conviveu com Cristo, porque vocês viram o Felipe falando de Pedro, que estava lá 3 anos e meio com Jesus Cristo, né? Paulo não conviveu com Cristo e ensinava sobre cristianismo para os caras que conviveu com Cristo. Isso é absurdo. O cara era casca grossa. Então escuta o que ele fala pra você em Romanos igual aqui. cachorra, tomava naufrágio, tapa na cara. Bicho era... Preso. Bicho era bruto. Prender ele escreveu 4 cartas. Ele orou. Ele começou a cantar dentro da cadeia, a cadeia quebrou tudo e foi embora, fugiu. Mano, é loucura. É loucura. O pilar da nossa fé, a gente só tem nosso cristianismo hoje, a gente deve a 2 pessoas, Pedro e Paulo. A Jesus é lógico que ele é próprio Deus, mas Pedro e Paulo, que são os pilares da nossa fé. Então, escuta o que ele fala para você em Romanos 12, 2 aqui, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a raiz
da prosperidade na sua vida. É um coração diretamente conectado, ouvindo a voz de Deus, conectado, guardado na graça de Deus, no trono de Deus, e abrir a sua mente, capacitar a sua capacitar a sua mente para perceber, expandir e governar tudo aquilo que você tocar. Não, e esse verso que você falou é um negócio muito massa, que ele fala assim, ó, não se amoldem aos padrões do mundo. Ou seja, se você for na onda de todo mundo, seguir a manada, você vai se lascar. A ideologia, se você seguir a ideologia, Você vai se lascar, bicho. Transforma. Como? Renovando aqui. Nossa, é muito forte, velho. Muito forte. E sabe qual é o mais forte? Eu não ia falar, não. Deixa eu ver aqui o horário aqui. dá? Tá acabando. Pode falar. O Danilo falou, né? Guarde o teu coração, que dele procede a fonte de água viva, né? E na mesma palavra fala assim, ó, o coração é enganoso. Aí, olha que interessante. Eu falei assim, eu perguntei pro Senhor mesmo, pai, mas como que de um coração pode fluir fonte de águas vivas e ao mesmo tempo ele ser enganoso? E aí ele falou assim para mim, é o que você guarda dentro dele. Os sentimentos malignos, né, que fala, né, maléficos, que traz maldade, esses são os sentimentos enganosos. Ou seja, a inveja, a cobiça, a arrogância, o orgulho, o egoísmo. Então, é nesse momento que ele se torna um coração. Ai, gente, desculpa aqui que o povo, as mensagens estão vindo, não estou sabendo subir. Um coração enganoso. Ou seja, o coração, ele é sim algo muito bom. Ele pode sim fluir águas vivas, só que a gente coloca dentro dele aquilo que é mal. Nós colocamos dentro dele aquilo que é ruim e a gente tem a mania, a tendência de cultivar o que é ruim e deixar de cultivar o que é bom. A gente pode escolher entre o bem e o mal, escolher entre a vida e a morte. E aí muitas vezes a gente escolhe a morte o tempo inteiro. A morte espiritual, entendeu? A morte do nosso físico. Então, o coração ele é enganoso porque nós colocamos sentimentos errados dentro dele. Então, o nosso coração, sim, quando ele é guardado, como o Danilo falou, e quando a gente tem essa conexão com o coração do Pai, sim, a gente se torna imagem dele, sabe? A gente consegue sempre perguntar o que faria Jesus no meu lugar. Falar sobre Jesus para mim é algo que tem que ser, acho que, uma live inteira só sobre ele. Porque eu me emociono, eu sorri, porque ele é genial, ele é incrível, ele faz coisas que eu nunca vi. O que ele já fez na minha vida e na vida de pessoas, eu nunca vivi, eu acho que eu nunca vou ver nesse mundo. Então, ele realmente, ele é soberano e ele sabe o que ele escreveu. Deus sabe o que ele colocou na Bíblia quando ele deixou tudo para nós. Só que a gente tem a tendência de seguir o mundo, né? Igual vocês estão falando aqui, transformar a mente. Não, a gente quer transformar a mente do marido, do filho, do pai, do avô, mas a gente não quer transformar a nossa mente. Por quê? Porque nós temos que culpar o outro. Sempre. A gente tem que ter alguém para colocar a culpa. Desde o Éden foi assim. Então, que a gente venha ter esse discernimento, né? Que o nosso coração, ele é fonte de água viva, sim, mas a partir do momento que a gente coloca o caráter de Cristo dele, o fruto do Espírito, que são 9, dentro dele, e começa a praticar e viver aquilo, aí sim ele vai ser uma fonte de água viva. E quem beber dela vai permanecer. É aquela questão, gente. Cristo é tudo em todos nós. Ele é o sublime bem. E do nosso coração tem que estar ligado com ele, assim, para que a sua oração seja assim, Pai, que das minhas feridas saia um poder para curar. E a cada lágrima perdida me lembre que é para mim não parar. Até que a casa esteja cheia, até que os sonhos que ardem no coração do Pai se instalem na terra, até que o reino dele venha, que cada coisa esteja no seu lugar. Porque é esse, eu falo, eu arrepio, porque é esse o sonho de Deus. Que a terra dele esteja cheia da glória e que na mesa celeste, que naquele grande dia, nós estejamos todos ali, derramados a ele, da forma como ele sempre quis. Agora, a grande questão é, até lá, eu tenho um trajeto, eu tenho um propósito,
eu tenho um caminho. Até lá eu tenho um processo. Um Até lá eu princípio. vou precisar de coragem. Até lá eu vou precisar de princípio. Até lá eu vou precisar de ter compreensão, de fazer análises, de abrir o meu inconsciente para poder identificar tudo aquilo que me cerca. Até lá eu vou precisar prosperar, porque através da sua prosperidade é Cristo que vai ser glorificado. Porque na verdade, a palavra diz muito bem, o próprio Paulo, ele fala assim: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que a sua vida, a prosperidade da sua vida, a prosperidade da sua casa, que o encaminhamento, o treinamento dos seus filhos para que eles sejam grandes pessoas na sociedade, que tudo isso as pessoas possam olhar e falar assim: ó, eu consigo ver Deus nessa pessoa. Eu consigo ver Deus nessa família. Eu consigo ver Deus nessa mudança. Eu consigo ver Deus nos filhos da fulana. Que o comentário das pessoas ao seu redor sejam isso. Ah, Felipe, nós não temos que preocupar com o que as pessoas pensam, falam. Tudo bem. Mas nós temos que nos preocupar com o testemunho que nós damos, porque nós professamos um Deus eterno. Nós professamos um Deus vivo. E a nossa vida e o nosso procedimento não pode envergonhar o nome dele. Pessoal, muito obrigado para todos vocês. E o Danilo vai falar mais nada. Eu tô abismado aqui com tanto conhecimento. Muito obrigado, Você pessoal. É um prazer. Você que começou a falar dele. Gente, se for para falar do Senhor, nós ficamos aqui a noite inteira. O senhor dá uma live de 6 horas aqui. Tem gente que pediu uma live, ó. Bora marcar uma live. Assim, só para falar de Deus. Negócio. Vamos Se a gente assim, botar uma Bíblia na mão e uma água de coco na outra, nós fala 10 horas. Então vamos pra praia? Vamos fazer uma live assim na praia. Bíblia, água de coco e o mar. Ah, velho. Cara, eu já fui pra muito lugar bonito, cara. Mas quando você olha, por exemplo, você olha o que o mundo fez, né? Vamos supor, a última vez eu fui em Cancún, por exemplo, né? Você olha, tem um braço hoteleiro maravilhoso, espetacular, com all inclusive, que você fala, pelo amor de Deus. Aí você olha pro outro lado, você vê o mar, o que tá pra trás não vale mais nada. Porque aquilo que Deus faz, aquilo que Deus põe a mão, aquilo que Deus transforma de verdade. E eu vou falar pra vocês aqui, ó, muito fácil. Você só vai amar o processo quando você viver o propósito. Sem viver o propósito é impossível amar o processo. Exatamente. Um abraço pra vocês. Essa live vai ficar no nosso YouTube, @Famílias Inabaláveis. Se você não pegou ela toda, vai lá, essa live tá riquíssima, tá? Pra você que não nos segue, siga aqui, ó, Famílias Inabaláveis. @Psico, essa princesa linda que tá aqui, esse homem genial, homem do Senhor, o Danilo Leão, o melhor treinador de filhos do Goiás, quiçá das Américas. E também me siga, @L de Luiz Felipe Oliveira 1, L Felipe Oliveira 1. Vamos prosperar na vida dos outros, vamos transbordar na vida dos outros, na verdade. Então, essa live, encaminha ela para outras pessoas. Ela vai ficar gravada no nosso feed, Danilo, ou não? Não, é no feed do Família, né? Mas eu acho que não sei. Né? Se você quiser deixar ela 24 horas aí, porque depois ela apaga. Deixar ela aqui 24 horas. Se você perdeu, você pode reassisti-la. Anote os códigos. Eu vou falar, nosso intuito aqui é para que você, assim como nós, tenhamos uma família inabalável. Muito obrigado, pessoal. Beijo. Beijo.